Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. A semana passada eu não pude gravar nenhum vídeo, problema de saúde aí. Peguei uma virose muito brava mesmo, que com tosse, com febre, né? Com dor no corpo, moleza, essas coisas todas, coriza, e eu não pude gravar nenhum vídeo. Também eu não queria colocar nenhum vídeo assim antigo. E hoje eu estou retornando aí. Estamos retornando aos estudos. E eu quero falar sobre a justiça do Eterno na cruz e no juízo. Ou seja, as duas justiças do Pai. E o texto principal se encontra aqui em Romanos, capítulo de número 3, versículo 21, que diz assim: Mas agora, ali estava num pretérito perfeito, porque já havia acontecido a primeira justiça, a da cruz, a do madeiro. Mas agora, sem lei, e essa justiça do Eterno, que foi manifestada na cruz, ela foi manifestada sem lei, oh glória, sem rudimentos da lei de Moisés. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, a justiça do Eterno, do Criador, do Pai dos Espíritos. Olha, a justiça do Eterno, testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, todos nós que nascemos depois da cruz, depois do juízo final que aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, nós já nascemos dentro dessa justiça divina. Enquanto eles aguardavam a justiça em novos céus, em nova terra, como Pedro falou escrevendo em uma de suas epístolas, entendeu? Nós já nascemos já dentro dessas duas manifestações que já aconteceu. A primeira justiça manifestada na pessoa do Filho, ali na cruz ou no madeiro, como você queira falar, e a segunda justiça que viria em tempos depois, lá na frente, dentro daquele contexto, para aquela geração que foi a justiça do juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor. Então, meus irmãos, a justiça do Eterno, de Yeshua, de Yahusha, do Criador, do Eterno, do Pai dos Espíritos, como você quiser falar, foi manifestada de forma crucial em dois eventos. Sim, em dois períodos, em dois tempos diferentes, mas só que dentro daquele contexto para aquela geração. Primeiro, a justiça do Eterno aconteceu na cruz, ou no madeiro, como você queira falar. A segunda justiça do Eterno, a segunda manifestação, foi no juízo final, que aconteceu no ano 70, quando o Criador, o Pai dos Espíritos, usou a espada do general Tito Flávio Vespasiano, onde ele usa o Império Romano para vir em juízo e justiça contra aquela geração. O sacrifício de Cristo foi a maior expressão da justiça divina, ou seja, a graça, a misericórdia foi derramada ali, transbordando o amor ágape, o amor do Pai com os seus filhos. Foi a primeira justiça, foi ali na cruz. E eles aguardavam a nova justiça no novos céus e nova terra, só que em juízo.
Então a primeira justiça, a justiça divina, foi a graça inaugurada na cruz, a misericórdia derramada na cruz. Só que teve um período de transição da cruz até o ano 70 DC. Então, na cruz, Cristo assumiu uma dívida que entrou no mundo, atingindo a todos que viveram ali o antes da cruz, tanto judeus como gentios. E Paulo, nessa carta, escrevendo aos romanos, ele queria que aqueles irmãos ali daquela comunidade entendessem que tanto judeus como gentios, eles estavam justificados. Era para a justiça para todos aqueles que crescem. A justificação era para todos aqueles que crescem. Mas infelizmente nem todos creram, como hoje estamos vivendo num contexto onde nem todos crerem naquilo que Cristo fez na cruz ali. Porque ainda vivem em pecados, tem que fazer para ser aceito. Não precisamos fazer nada, meu irmão. Então o sacrifício, mesmo que alguns não creiam, não vai mudar a fidelidade do eterno ali, manifestada, a justiça de Deus ali, manifestada ali na cruz. Então o sacrifício de Cristo foi perfeito e único, onde ele pagou por algo que não devia. A justiça do eterno manifestada na cruz trouxe a justificação pela fé de Cristo. A justiça do eterno do Pai estava no Filho para todos aqueles que crescem. Essa justiça foi para sempre e nada pode anular a justificação completa e perfeita. Foi a vitória sobre o pecado. A primeira justiça, a primeira manifestação em justiça, em amor, em misericórdia ali na cruz. Muito bom, meus irmãos, nós conhecermos isso. Foi algo divino, foi a justiça divina onde o homem não poderia ser justo, ter alcançado essa justiça, essa justificação por seus próprios méritos, nem pelos sacrifícios da lei de Moisés. Que maravilha, meus irmãos, nós sabemos disso. Somente pela fé de Cristo, a fidelidade do Eterno. Romanos 3, versículo 2, olha o que ele diz, ó. Paulo, escrevendo para aqueles mesmos irmãos ali daquela comunidade, no versículo 2, Romanos 3, versículo 2. Olha, vamos ler o versículo 3 em diante. O versículo 3 e o 4. Romanos 3, versículo 4 e o versículo 3 e o 4. E daí, se alguns não creram, versículo 3, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus, a justiça de Deus? De forma alguma, meus irmãos. Olha, vou ler novamente. E daí, se alguns não creram, tanto judeus como gentios, se alguns não creram, principalmente os judeus, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus, do Eterno? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Então, meus irmãos, nada pode anular a justiça de Deus, trazendo a justificação, a fidelidade de Deus, a fé que estava, a fé de Cristo que estava ali, a graça que estava sendo inaugurada, a justiça de Deus que estava sendo ali, colocado ali, exposta para todo mundo ver. Somente pela fé de Cristo. Então a justiça do Pai, oferecendo o seu Filho para justificar os filhos que estavam separados, afastados, mortos, por causa do pecado, foi reconciliada pela fé de Cristo. É muito bom nós sabermos disso, meu irmão. Então o evento da cruz do madeiro foi o maior evento de amor e da justiça do Eterno. Não poderia ter o juízo do Eterno, o juízo de Deus que aconteceu em 70, sem antes ter o evento da cruz. Antes, não é? Antes acontecido. Não poderia ter o juízo antes ali da justiça de Deus ali na cruz, manifestada na vinda do Filho. Então, a justiça do Eterno se manifestou e foi conhecida por meio do Evangelho. Olha, o Evangelho anunciado por Paulo, testemunhado por Paulo, anunciava essa justiça.
Romanos capítulo 1, versículo 17 diz, olha, vamos ler o 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, dos gentios, meus irmãos. Aí ele continua no 17, olha o evangelho anunciado por Paulo. Visto que a justiça de Deus, a justiça do Eterno, se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, que maravilha, meus irmãos, nós sabemos disso. E o evangelho, as boas novas ali anunciado por Paulo, anunciava, mostrava, testemunhava essa justiça, que o justo viveria de fé em fé. Então essa justiça se manifestou, essa justiça que se manifestou significa que está no pretérito perfeito, independente da lei. Independente da lei. Veja, Romanos 3, o texto principal que eu li aqui, versículo 21. Mas agora sem lei, oh glória, está no pretérito perfeito. Paulo está dizendo, mas agora sem lei. Há 2000 anos atrás, Paulo está falando isso. Em carta, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas já anunciavam essa justiça. Algo que iria acontecer. O descendente prometido viria. A fé, a fidelidade manifestada no Filho. Então, meus irmãos, Paulo queria que eles entendessem, tanto os judeus como os gentios. Olha o versículo 24, no capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Yeshua, que há em Yahusha, que há em Cristo Jesus, meus irmãos. Que maravilha nós sabemos disso. Nós já nascemos dentro dessa justiça, ou seja, das duas justiças. A primeira justiça é manifestada na cruz e a segunda justiça seria manifestada em juízo. Então, no próximo estudo, estaremos falando sobre a justiça do Eterno ali no juízo, que aconteceu no ano 70 DC, há 20 séculos atrás. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar hoje. E eu quero desejar um bom fim de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. Entendeu? Hoje a gente viu a primeira justiça que foi manifestada na cruz. Na próxima quarta-feira estaremos vendo a segunda justiça que foi manifestada. Era uma promessa que eles aguardavam. A justiça em novos céus e nova terra. Amém? Saudações de paz.